Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Um momento em que nós olhamos para a palavra de Deus e Ele tem uma resposta para cada situação que nós estamos vivendo. Saiba que hoje eu quero comentar com vocês que tem momentos em que nós vamos para a caverna, ou seja, um lugar de reclusão, onde nós estamos sozinhos. Mas existem duas situações em que nós podemos estar nessa caverna. Uma, quando Deus não manda que a gente vá para essa caverna, para esse esconderijo, para esse lugar, e essa situação pode nos matar, pode nos ferir. Mas há também um momento em que Deus permite que a gente vá para esse lugar, e é essa situação em que Deus nos cura. Então eu quero meditar com vocês em 1 Reis 19. Nós podemos encontrar a história do relato onde o rei Acabe conta para Jezabel sobre tudo o que aconteceu no Monte Carmelo. Ali no versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida, como tu fizeste a cada um deles. No momento em que o rei Acabe contou a Jezabel essa história de que ele matou a todos os profetas falsos, ela se irou tanto contra Elias e fez aqui o juramento de que faria o mesmo com ele. Daí nós chegamos no versículo 3 que diz: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbre, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O que nós estamos percebendo ali? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Aí eu me pergunto, como isso foi possível? Depois de tudo que Deus já fez na sua vida, através da vida dele, por causa da ameaça de uma mulher, ele teve medo, fugiu e ainda pediu para si a morte. O que eu aprendo com isso é que em situações da nossa vida, o espírito do medo pode nos alcançar. Em situações difíceis, de ameaça, de perseguição, o espírito do medo pode nos alcançar. Quem sabe hoje você esteja como Elias, o espírito do medo tenha te alcançado. E aí eu me lembro de uma frase que li uma vez que diz: o medo é como uma amnésia espiritual, pois ele nos faz esquecer de Deus, do tamanho, do poder do nosso Deus e do que Deus é capaz de fazer. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Por um momento ele esqueceu do que Deus é, do que Deus havia feito na sua vida, através da vida dele. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, nos diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo no capítulo 1. E nós podemos também ver que há um outro momento na Bíblia, em 1 Samuel no capítulo 22, que conta a história de Davi. Quando ele foi para a caverna, diz ali: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele.
conta a história que Davi foi para a caverna. Mas do mesmo modo como Elias, nós podemos estar nos perguntando: o quê? Davi, um homem valente, um homem que derrotou o gigante Golias, o valente cantado pelas mulheres de Israel em suas músicas. Saul matou 1000 e Davi aos 10 milhares. O que este homem estava fazendo ali, naquela caverna de Adulão? Nós podemos ver que caverna de Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. Foi um lugar de tratamento na vida de Davi. Davi estava ali naquela caverna por causa da perseguição do ex-ungido Saul, e foi ali, este lugar foi um tratamento de Deus na vida dele. Hoje possa talvez estar acontecendo algo semelhante na tua vida, e por isso eu te digo, há 2 tipos de caverna: a que lhe mata e a que lhe traz transformação. E quando é que a caverna pode te matar? Quando Deus não te deu ordem para você ficar nela. Porque a palavra do Senhor nos diz 366 vezes a expressão não temas. Ou seja, Deus nos diz para não termos medo. Ele está conosco em todos os momentos, e eu te digo que aqui nós vemos um homem, Davi, como qualquer outro. Também podemos ver em Tiago 5 que nos diz que Elias também era humano, como nós. E infelizmente a nossa natureza humana, em momentos, vai ceder à pressão do medo. Mas o que eu acho fascinante nessas histórias é que Deus nunca desamparou os filhos seus. Deus não desamparou Elias, mesmo com medo, mesmo fugindo, mesmo ele orando, pedindo a morte, Deus estava lá cuidando dele. Por isso, se Deus não te mandou para a caverna, este não é o seu lugar. Saia e suba para o monte do Senhor para ver a presença de Deus. Deus perguntou a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, Deus estava dizendo para ele que ali não era o lugar dele, que ali não era onde ele ia resolver os seus problemas. E hoje Deus faz a mesma pergunta para você: o que você faz aí? Este não é o seu lugar. Não é isso, não é assim que os seus problemas serão resolvidos. Aleluia! E depois das desculpas e das queixas de Elias, Deus lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Hoje o Senhor vai passar e vai falar com você. Que maravilha isso! Deus disse para Elias sair daquela caverna. E isso que Deus está dizendo para você. Saia desse lugar que você se encontra. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. E quando Deus disse para Elias sair da caverna, era para se colocar na sua presença. A presença de Deus é o melhor lugar para se estar. É na presença de Deus que nós encontraremos o que precisamos. É na presença de Deus que os nossos problemas serão resolvidos. Exatamente como nos diz do Salmo 84. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Na presença de Deus encontramos alegrias,
bênçãos, renovo, transformação. Como diz no Salmo 16, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há farturas de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Um monte é o lugar de experiência com Deus. Você pode fazer da sua casa, da sua igreja ou qualquer outro lugar um monte de oração, um monte para ouvir a voz de Deus. Deus nunca te desamparou e nunca vai te desamparar. Ele cuida de você e Ele quer que você vença o medo, que você saia da caverna e se apresente em sua presença. E depois de sair da caverna e subir o monte, Deus mandou Elias voltar pelo caminho do deserto e ungir o novo rei da Síria, o novo rei de Israel. Isso significava que Deus estava programando uma mudança em tudo ao seu redor. Quando você começa a ser livre em Cristo, em sua vida vão começar a ter mudanças. O rei que manda em você é outro. O rei que está agora com você é aquele que te abençoa, que te corrige, que te transforma, que responde às tuas perguntas, que enxuga as tuas lágrimas, que te chama à sua presença e diz: filho meu, não temas, estou contigo, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Tu não estás sozinho, porque eu estou com você por onde você andar. Aleluia! É quando a caverna serve de lugar profético. Na caverna você perceberá que você é ungido, que você tem herança, que você não pode dar ouvidos àqueles que não dão crédito a você. Você vai perceber que você é sacerdote do rei. O reino de Deus não se configura a uma placa de igreja. O reino de Deus se configura em você ser sacerdote, ser uma bênção onde te colocarem. Vai ser o lugar onde aqueles que falaram de ti, que magoaram você, aqueles que esqueceram de ti, vão perceber que você é ungido, que você foi escolhido e vão buscar uma palavra com você. A caverna também ela serve para sair da superficialidade e buscar mais profundidade em Deus. Ali na caverna de Adulão existem lugares muito profundos ainda não sondados, lugares onde não se conseguia medir a sua profundidade. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, conhecia muito bem em profundidade ao Senhor. Ele conhecia o seu bom pastor, aquele que o havia livrado do urso, do leão, aquele que lhe havia entregue o gigante e todos os filisteus em suas mãos. Davi conhecia ao Senhor e o seu conhecimento não era superficial. Precisamos entrar em Adulão, um lugar de intimidade com Deus, para conhecermos mais ao Senhor em intimidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento, para que realmente sejamos cheios da plenitude de Deus. E a caverna de Adulão pode ser um lugar para transformar toda humilhação em honra. Quem foram os homens que procuraram a Davi? Ali no versículo 2 nós podemos ver que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e com eles havia uns 400 homens. Ali estava um rei ungido, refugiado em uma caverna, e só veio ao seu encontro
Só veio estar com ele aqueles que realmente precisavam dele. Hoje você pode estar na mesma situação de Davi, quando as pessoas que te rodeiam te perguntam: onde está o teu Deus? Mas nós vemos que o Senhor livrou Davi das mãos de Saul. E muitos daqueles endividados, daqueles apertados, daqueles amargurados de espírito se tornaram em heróis em Israel, porque o nosso Deus é um Deus que exalta o humilde e abate o soberbo. Aleluia! Adulão, então, significa um lugar que aceita os perseguidos, os injustiçados e os redime, os transforma e os torna gente de verdade, gente honrada. Queridos, nós temos que conhecer o Deus Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá ao que quer dar, e até o mais humilde dos homens ele exalta. Aleluia! E Adulão é lugar de troca de liderança. Muitas vezes eu e você ficamos muitos e muitos anos debaixo do jugo de homens, talvez homens sem unção, seguindo leis e as suas próprias leis, regras. Mas este povo procurou a Davi na caverna porque eles seguiam um rei que já havia perdido a sua unção. Aqueles 400 homens antes serviam a Saul, mas não encontraram mais nele unção, poder para lhes dar uma palavra, para lhes dar um encontro com o Senhor. Não encontraram nele uma resposta, um refrigério. Não encontraram mais nele um sacerdote que os apacentasse diante do Pai. Foram rejeitados por todos, mas encontraram refrigério e abrigo lá com Davi em Adulão. Davi recebeu a todos, e o Senhor Jesus é assim como Davi em Adulão, e ele te diz agora, neste momento: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, perseguidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos receberei. Aqueles homens que antes serviam a Saul, agora serviram a Davi. Trocaram o governo das suas vidas. Hoje também é tempo de você mudar o governo da sua vida. O tempo, a orientação, a religião não salva, nem justifica ninguém, mas Jesus sim. Ele, Jesus, é a nossa Adulão, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, o nosso lugar seguro. Ele é a nossa rocha da nossa salvação, portanto, refugia-se nele agora. Aleluia! Se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo em Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem somente a Ele pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém? Amém. Deus nos usa para levantar outras pessoas para fazer a sua obra, mesmo que pensamos que não tenha ninguém. Queridos, quando Deus nos leva para nos curar, transformar, para nos dar poder e autoridade vindo dele, as mudanças acontecem através de nós. Não podemos mais ficar parados esperando. Precisamos agir urgentemente neste mundo de trevas, caos. Quando a unção de Deus está sobre nós, Deus nos usa para contagiar os outros com essa mesma unção.
O que destrói uma nação não é a presença do ímpio, mas a ausência e o silêncio do justo. Por isso, nesse dia, Deus nos diz: apareça, filho meu, sai da caverna, venha para a minha presença, que eu te darei instruções de como você vai orientar, de como você vai proceder diante desse povo, para que o meu nome seja glorificado entre as nações. Medite nessa palavra. Seja você um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, que está alinhado, alicerçado com a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.